Vamos agora para uma terceira banqueta, onde nós vamos, por meio dela, aprofundar o entendimento da linha do tempo, utilizar a ferramenta espelhar, saber como criar planos de construção, que vão nos auxiliar, além daqueles 3 planos básicos que nós já vimos, e outras ferramentas que nós vamos ver aí ao longo dessa nossa aula. E vamos começar com o passo básico. Primeiro passo, criar o componente. Vou vir bem aqui, clico com o botão direito aqui no componente chave, no primeiro, que está no topo. Novo componente. Agora, qual componente eu vou criar? De qual peça? Eu vou começar não pelo assento agora, vou começar pela perna, porque eu quero que a perna fique colada no chão. Vou começar pela perna. Vou utilizar aqui, vou dar o nome, vou colocar perna, ok? E agora eu vou criar o sketch. Já está definido aqui como componente ativo. Vou criar o sketch. Qual é o plano de trabalho? Vou escolher esse plano aqui que é equivalente, digamos assim, ao solo. Vou criar um retângulo, vou começar aqui da origem, de 100, apertar o tab do teclado, 100, Enter. Finish Sketch, poderia ser aqui ao lado também. E vamos aqui dar o comando extrudar. Vou dar aqui a altura de 350. Ok. Vamos agora fazer o assento. Antes de continuar, eu vou salvar o arquivo pela primeira vez. Vou salvar, dar o nome aqui de banqueta espelhada. Já vocês vão entender o porquê. E salvar. Já está no local certo. Salvar, vai aparecer aqui ao lado. Vocês podem, para aumentar a área de trabalho de vocês, ocultar essa janela. Basta clicar aqui, ó, Hide Data Panel. Vamos continuar. Tenho aqui a nossa, agora, banqueta espelhada, o nome do componente principal. E vou clicar com o botão direito em novo componente e vou dar o nome de assento. Ok? Vamos agora para o próximo passo, que é criar o sketch. Só que em vez de selecionar esse plano aqui ao chão, entre aspas, ao chão, mas no nível 0, eu quero que ele fique já em cima da perna. Logo, eu vou trazer o cursor aqui para cima do plano dessa face superior da perna e vou clicar. Ok. E vou agora com um retângulo, vou clicar aqui neste ponto e vou desenhar o nosso retângulo, na verdade um quadrado de 400, ponto e vírgula, 400, ponto e vírgula não, tab, e Enter. É isso, Finish Sketch, e de fato, o sketch do assento foi criado sobre a perna, e é isso que nós queríamos. Vamos agora com a ferramenta Extrudar, vou selecionar as faces, não quero só esse pedacinho, eu quero todos, né? E vou utilizar, e vou definir aqui a altura, que será vou colocar 50 e vou dar OK. Correto, beleza, é isso. Temos agora, vou colocar aqui como corrente, como ativo todos, para nós podermos enxergar aqui. Temos aqui a perna e o assento. O que é que eu faço agora? Eu posso copiar e mover as pernas para cada cantinho aqui do assento. Posso. Só que aí nós iríamos recorrer no exemplo que eu falei lá no início. Vamos, portanto, entender aqui o nosso objeto. Se eu vou ter 4 pernas iguais, eu posso dizer que eu tenho 2 planos de simetria aqui nesse meu objeto. Isso quer dizer o quê? Se eu partir essa minha banqueta aqui ao meio, este lado vai ser igual a esse. Mas não somente neste plano aqui, onde o cursor está se movendo. Olhando aqui de cima,
Na verdade, eu vou ter dois planos, como se fosse uma cruz cortando a minha banqueta. Eu vou ter cada quarto da minha banqueta será igual. Logo, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar a ferramenta espelhar, que estará aqui em Create, clico aqui, está aqui espelhar. Só que para espelhar, eu precisaria selecionar o objeto, que no caso vai ser a perna, e depois eu preciso escolher um plano que vai servir como o plano de referência desse espelhamento. Esse plano será justamente os eixos de simetria do meu objeto. Só que para isso eu preciso criar esses eixos de simetria. Vou cancelar o comando. Como é que eu vou criar esses eixos de simetria? Criando planos de construção, que estão bem aqui, ó, Construct. Quando eu preciso criar um plano de referência, eu vou vir bem aqui. Quais são algumas das opções que eu tenho? Um deles aqui, que é o que nós vamos precisar, é o Midplane, que vai criar um plano entre duas faces ou áreas de trabalho. E é isso que nós vamos fazer. Melhor do que eu ficar explicando, é eu fazer e vocês vão enxergar. Vou clicar aqui, ó, Midplane, e ele pede, escolha os planos. Eu vou selecionar este plano aqui, vou usar o orbitar, e escolher este outro plano. Observem que já apareceu aqui o meu plano de referência, com uma interface graficamente muito parecida com aqueles planos principais aqui dos eixos de referência do Fusion 360. Vou aqui dar o OK. Só que além desse eixo de simetria, eu também quero um eixo de simetria neste sentido aqui, né? Logo, vamos novamente, Construct, Midplane. Vou clicar aqui, usar o orbitar, clicar aqui novamente. Já apareceu, é isso mesmo, OK. Agora sim, nós vamos utilizar a ferramenta espelhar. Vou vir aqui, Create, Mirror, e eu quero espelhar não uma face, eu quero espelhar todo o componente. Então eu vou escolher aqui, ó, quais são as opções? Faces, Bodies, Features e Components. Componentes. Qual é o objeto? É aqui da perna, já está selecionado. Agora, qual é o que é que eu quero espelhar? Este aqui, ó. Então, vou clicar aqui. OK. Beleza. Agora, eu vou novamente, comando espelhar. Já está em componente. E eu vou selecionar, não um, mas os dois. E agora, qual é o meu plano que vai servir para esse espelhamento? Este aqui. Seleciono. Dou OK. É isso mesmo. Ó. OK. Pronto. Foi mais simples do que anteriormente. O importante é que nós entendamos a lógica do nosso objeto, o que é que nós estamos modelando. Vamos agora salvar novamente o nosso projeto. Vocês vão perceber algo diferente. Quando nós salvamos pela segunda vez, a primeira ele pede para dar um nome, definir onde vai ser salvo, aquilo tudo que nós já conhecemos. Quando nós vamos salvar em outro momento, nós podemos estabelecer como se fosse um rótulo para indicar aquele momento em que foi salvo. Como ele diz aqui, uma descrição da versão. Aí nós podemos dar um nome. Vou colocar aqui, por exemplo, em qual etapa nós estávamos aqui. Vou colocar aqui pernas. Só para indicar que foi quando eu inseri as pernas. Observem que aqui no nome está V2. Isso indica que é como se fosse um ponto de recuperação, um ponto de salvamento do meu objeto. Aqui do lado, novamente, ó, V2, ou seja, como se fosse a segunda versão. É um controle de versões do nosso projeto. Onde é que eu posso verificar essas versões? Vou voltar com o painel de dados, Data Panel. Nós temos aqui nosso arquivo salvo. Lembrando que o programa ele trabalha na nuvem, então esses elementos não estão no meu computador localmente, estão na nuvem. Vou aqui clicar, olha, V2, tá vendo? Vou clicar aqui,
Oh, não, não é a banqueta simples, perdão, é a espelhada. Ok? Vou clicar aqui e observem que tem o histórico aqui, ó. Primeira vez que eu salvei e a segunda vez que eu salvei. Vamos supor que eu quisesse abrir o arquivo neste momento da primeira vez que foi salvo. Eu clico aqui em Open, esperar um tempinho, e ele vai abrir uma outra versão aqui do arquivo, que é uma versão somente para leitura a princípio, ou seja, eu não vou conseguir fazer alterações aqui, salvar essas, vou conseguir fazer alterações na verdade, mas não vou conseguir salvá-la, tá? Eu vou fazer uma alteração aqui qualquer, mas eu não vou conseguir salvar essas alterações. Tanto que está desabilitado, eu teria que vir aqui e salvar como, aí iria dar um outro nome e assim por diante, tá? Não vou salvar, nem tem como mesmo. Vou voltar para o nosso projeto original. Vou fechar aqui e vamos dar continuidade. Vamos agora fazer uma alteração na altura das pernas e ver o que é que vai acontecer. Vou vir aqui em extrudar, foi aqui, opa, aqui em assento, vamos aqui na verdade em perna. Foi aqui que nós mudamos, nós estabelecemos a altura das pernas. Vou colocar 500 e vou dar um OK. Agora não teve nenhum problema, as pernas não entraram no assento, não preciso mover o local, porque nós fomos construindo esse objeto pensando na lógica dele, com as peças no seu lugar, considerando os planos de simetria. Obviamente que nem sempre é possível nós já modelarmos o objeto no local onde ele vai ficar. Em alguns momentos, de fato, nós vamos precisar mover essas peças, mas é uma boa prática, à medida do possível, tentarmos modelar as nossas peças no local onde elas devem ficar, utilizando esses recursos que nós aprendemos agora. Vamos alterar a forma das pernas. Vou entrar aqui novamente no sketch da perna. Posso entrar aqui ou vir e expandir aqui o componente perna, expandir em sketch e clicar duas vezes aqui, ó. Vou alterar de que forma? Eu vou vir aqui com a ferramenta círculo, vou achar, ó, ponto médio, vou fazer um círculo com raio de 40 milímetros aqui, vou novamente clicar e digitar 40 milímetros. Uma observação aqui, ó. Vou novamente utilizar a ferramenta círculo. Se eu clico em um lugar e depois clico em outro, ou seja, defino essa distância de forma manual, somente clicando, não vai aparecer essa cota aqui indicando o raio. Isso significa alguma coisa? Significa. Por exemplo, se eu vier aqui, vou sair do comando círculo, vou clicar aqui na minha circunferência, vou clicar, segurar e arrastar. Ou seja, eu posso redimensionar livremente o tamanho dessa minha circunferência. Se eu faço a mesma coisa aqui, eu já não consigo. Por quê? Porque na hora que eu tenho esta cota, ficou definido que o raio é 40. Só vai alterar se eu clicar duas vezes aqui e alterar. Colocar, por exemplo, 50. Ou eu posso clicar duas vezes aqui, depois clicar aqui, ó. Aí ele vai indicar que este raio tem que ser igual a este. Enter. Aí vai ser, tá vendo? Aqui aparece FX 40. Isso, se eu clico duas vezes, aparece D9, que é a dimensão deste daqui, ó. D9 é esse. Se eu deixo o mouse um tempinho, vai aparecer embaixo, ó, D9, que é a identificação desta dimensão. Isso vale para qualquer objeto, para qualquer desenho que nós façamos aqui no Sketch. Eu vou fazer, por exemplo, um retângulo. Se eu faço livremente, não tenho, ó, vou sair aqui do comando retângulo, posso alterar a dimensão movendo aqui, tá vendo? Ah, não, mas eu quero definir um tamanho. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu venho aqui em Create e vou aqui, ó, Sketch Dimension. Ou eu posso somente apertar o D do teclado. E agora eu vou definir essa dimensão. Ah, quero com 100. Então, 100, Enter. Agora, ó, vou sair do Sketch Dimension, apertei ESC do teclado. Agora, ó, eu consigo mover
neste sentido aqui em que não está definido esta distância, este comprimento. Agora eu já não consigo alterar o 100 fica fixo. Agora eu quero definir a distância entre dessa aresta aqui, entre essas duas arestas. Então eu venho aqui, posso digitar o D do teclado, que ele vai lá, que é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó, Sketch Dimension. E agora eu vou selecionar aquele objeto que eu quero estabelecer uma dimensão exata, um tamanho exato. Vou colocar aqui 200. Pronto. Essa é uma ferramenta muito interessante nesta fase em que nós estamos desenhando os esboços, os sketches, essas formas bidimensionais, que vão dar origem aos nossos volumes tridimensionais. Mas esse uso vai ficar mais claro à medida que vocês forem observando aqui as nossas aulas. Vou apagar isso que eu fiz. Não vou utilizar, né? O que eu quero, vou voltar aqui para as alterações que eu quero fazer aqui no nosso pé. Eu vou agora aparar com a ferramenta Trim. Vou aparar aquelas linhas que eu não quero. No caso são essas aqui, ó. Tá vendo? E vamos ver como é que vai ficar lá o nosso desenho. Ó, certinho. Funcionou exatamente como nós estávamos querendo. Que era, as peças estão na sua posição correta, não preciso mover nenhuma peça. Novamente, eu quero mudar a altura eu quero mudar aqui a altura da bancada. Mudando por a altura da nossa perna. Então venho aqui, onde eu fiz o extrude da perna, e vou mudar aqui novamente, vou colocar 450. Agora vamos pensar o seguinte, eu tenho uma série de dimensões aqui no nosso modelo que são chave, que são importantes para a definição da sua forma. Por exemplo, o que é que eu tenho de modo geral? Tenho altura, comprimento e profundidade. Onde é que eu defini a altura do meu objeto? A altura é definida pelo somatório da altura da perna e o somatório da altura do assento. A profundidade foi definida quando eu fiz o sketch do assento, bem aqui, ó. Cliquei 2 vezes, foi quando nós definimos aqui o comprimento e a profundidade. Toda vez que eu quiser mudar essas medidas, eu vou ter que acessar onde eu as defini. Ou seja, a altura eu vou ter que definir no momento em que eu dei o extrude no assento e o extrude na perna. Comprimento e profundidade, no momento em que eu criei o sketch do assento. Uma outra medida aqui que eu pode ser uma variável, que eu posso querer alterar em algum momento, foi o raio que criou esse detalhe na nossa perna. Todas essas medidas são parâmetros que nós vamos definindo ao longo do nosso processo de modelagem e que vão ficar registrados aqui na nossa linha do tempo, na timeline. Tem uma forma de nós acessarmos e organizarmos esses parâmetros de uma melhor maneira. Vamos lá. Vamos aqui em modificar e aqui, ó, onde está FX, que é mudar parâmetros. Aqui ele está colocando quais são os parâmetros dentro que são utilizados dentro do nosso trabalho. Eu tenho os 2 componentes, perna e assento. Vou expandir perna. Dentro de perna vou ter sketch e extrude. Em sketch eu tenho alguns parâmetros que foram utilizados, que foram aquelas medidas D1, D2, D9, D10. D1 e D2 foi o comprimento e a profundidade nossa. O raio não, eu falei raio todo esse tempo, mas na verdade é o diâmetro da circunferência. E o D10 é igual ao D9, isso nós acabamos de ver. E o comando extrudar, o que é que nós fizemos? Foi onde nós definimos a altura da perna. Aqui, esse ângulo, existe um ângulo também, isso daqui nós vimos lá no início, que é quando nós damos o comando extrudar, nós podemos definir um ângulo junto. Aqui em assento, mesma coisa. Quais foram as dimensões? No assento, nós definimos aqui a profundidade e o comprimento do assento, que vai resultar também no profundidade e comprimento do banco como um todo. E extrudar a espessura do assento, que foi 50 milímetros.
Nós podemos mudar essas medidas por aqui. É uma forma. Uma outra forma que nós podemos utilizar, que eu acho bem interessante, é nós definirmos, criarmos parâmetros. Eu vou adicionar aqui, ó, e eu vou dar um nome. Vamos pensar nas medidas do nosso objeto. O comprimento do banco é definido pelo comprimento do assento. Então, vou colocar aqui, ó, comprimento, assento. Ele não aceita espaço, tá, pessoal? Tem que ser tudo junto. A unidade é em milímetros. Qual o valor que eu vou entrar aqui? A princípio, ele está com 400. Vou deixar com 400 e vou dar OK. Vou usar um outro parâmetro. Vou criar um outro. Vou colocar largura não, profundidade, assento. Vou colocar 400 e vou dar OK. Uma outra medida importante, a espessura do assento. Vou colocar aqui, espessura, assento. Vou colocar 50 milímetros, vou dar OK. Uma outra medida é a altura da banqueta como um todo. Vou criar aqui, adicionar, vou colocar altura, banqueta. E eu vou definir que eu quero que essa banqueta tenha como altura, nesse momento eu vou colocar 450 milímetros. Vou dar OK. Agora eu vou definir a altura da perna. Vou colocar aqui altura perna. A unidade não vou alterar. Agora vamos pensar aqui. Eu não posso só digitar direto uma medida, porque eu já defini que a espessura do assento é de 50. A altura da banqueta é de 450. Logo, a altura da perna, a princípio, só pode ser 400. Mas eu posso definir o seguinte, que eu quero que a altura da perna seja a altura da banqueta menos a espessura do assento. Logo, eu posso definir aqui, ó, digitar altura banqueta, eu vou criar uma equação matemática, menos espessura do assento. Se quiser, posso adicionar aqui um comentário. Aí aqui ele já até deu uma prévia do valor, que é de 400. Então, vou dar OK. Um outro valor que nós podemos trabalhar, o diâmetro daquele detalhe. Vou colocar aqui, diâmetro baixo relevo. Vou colocar assim, perna. Que nós, a princípio, estávamos definindo o diâmetro como 40. Um outro valor também que nós definimos foi o seguinte, a profundidade e o comprimento da perna em si. Então, vou colocar profundidade, perna, que foi de 100. Vou adicionar aqui comprimento, perna, 100 também. E agora nós vamos associar esses valores. Nós podemos associar aqui dentro mesmo dessa janela. Vim aqui em perna, extrudar, por exemplo. Qual foi o que nós usamos aqui em extrudar? O extrudar é onde nós definimos a altura da perna. Logo, o parâmetro que eu vou usar aqui é altura perna. Opa, tirar esse mm aqui que não existe. Um outro valor aqui. Vamos aqui em Sketch. Um deles foi a profundidade e o comprimento da perna. Posso colocar aqui. Só que o que acontece? Às vezes a gente começa a gente não tem aquela referência visual de onde é essa medida. Eu posso não só vendo nesta tabela eu posso não saber. Onde nós podemos alterar? Voltando nos momentos aqui na linha do tempo em que nós inserimos essas medidas. Vamos fazer isso? Vou lá, eu vou dar OK aqui. Vou entrar, por exemplo, aqui no sketch da perna, vou clicar 2 vezes. E aqui, ó, vou dar um zoom. Aqui é o comprimento da perna. Eu vou clicar 2 vezes
E em vez de digitar um número, eu vou digitar aquele parâmetro que nós criamos. Eu vou colocar comprimento. Comecei a digitar e já apareceu aqui, ó. Comprimento perna. Vou selecionar. Enter. Mesma coisa aqui. Só que aqui foi profundidade perna. Enter. Aqui foi o quê? Foi a diâmetro baixo relevo da perna. Mesma coisa aqui. Finalizei. Vou aqui, a altura da perna já está definido bem aqui. Cadê? Distância, altura da perna, que nós mudamos naquela tabela. Já apareceu aqui, não preciso alterar nada. Vou agora mudar aqui o sketch do assento. Vou clicar 2 vezes, vou digitar aqui e vou digitar aqui. É o comprimento, assento. E aqui, profundidade, assento. Enter. Beleza? Finish to sketch. Agora falta a altura do assento. Vou aqui em extrudar. No momento que eu extrudei o sketch do assento e vou digitar espessura assento. E ok. Tem a impressão que eu já coloquei todas as medidas, tá? Que nós alteramos. Dessa forma, nós podemos alterar as principais medidas do nosso objeto, ou todas aquelas que nós definimos como dentro daqueles parâmetros, de uma maneira muito mais fácil, sem precisar procurar aqui na linha do tempo onde nós inserimos cada uma daqueles valores. Vou vir aqui em modificar, modify, change parameters e vamos aqui, basta ir alterando. Vou diminuir um pouquinho a tela para vocês poderem enxergar as mudanças. Vamos supor, comprimento do assento. Vamos supor que eu quisesse fazer um assento para 2 pessoas. Vou colocar aqui 800 milímetros. Já alterou. Tá vendo? Eu quero mudar o tamanho desse detalhe aqui. Né? Vamos colocar aqui... Qual foi a medida? Diâmetro baixo relevo. Vou colocar aqui 20. Alterou e repercutiu em todos os outros. Tudo isso facilita muito esse processo de fazer alterações, de ver como é que ficaria a peça com uma outra configuração. Ok? Vou voltar aqui para as medidas finais. Eu quero que ao final o comprimento fique de fato com 400. Tá? Profundidade do assento 400, espessura do assento 50, altura da banqueta 450, a altura da perna vai ser a altura da banqueta mais a espessura, diâmetro do baixo relevo, vou deixar 20, e profundidade da perna e comprimento da perna também não vou alterar. Vou dar um OK. Para finalizar, vamos aqui aplicar uma textura em aparência. Você pode usar o atalho do teclado, digitar A, já está recolhido aqui, estava recolhido, eu vou exibir. E vou aplicar um material, vamos escolher aqui, plástico, será? Não vai ter muita diferença. Pronto. Vou aplicar aqui um material plástico, só para variar um pouquinho. Certo? Vocês podem aplicar o material que vocês quiserem. Com isso, nós finalizamos a nossa atividade e retomando o que nós aprendemos nessa aula. Basicamente, nós exploramos o uso da linha do tempo, pensando nessa boa prática de procurar modelar o nosso objeto, entendendo, explorando ao máximo as relações dos elementos que compõem o objeto que eu estou modelando. Quais são os elementos que se repetem, quais são aqueles que são iguais, se existe um plano de simetria, 2 planos de simetria, entendendo quais são as medidas, a relação dessas medidas. A partir daí, nós usamos algumas ferramentas do Fusion 360, como aqui em Construct, em que nós criamos planos e outras referências, como eixos e pontos para nos ajudar na modelagem. Por enquanto, nós usamos somente o Midplane,
mas em outros momentos podemos usar outras referências. Além disso, aprendemos como utilizar a ferramenta espelhar, Mirror. Nós vimos também como controlar as medidas e as posições dos objetos, dos desenhos aqui no modo Sketch, com a ferramenta Sketch Dimension, que é essa cotazinha. Não é a cota do desenho técnico. Essas cotas aqui elas não vão para o momento em que nós fazemos o desenho técnico do objeto. Isso nós vamos ver mais adiante. Aqui é um recurso para controlar as medidas e posições. Aqui eu vou definir que esta linha, deste ponto até este, tem 100 milímetros. E eu não consigo mais alterar manualmente. Estou clicando e movendo o mouse, segurando, mas eu não consigo. Eu só vou conseguir se eu apagar essa restrição. Aí agora eu vou conseguir fazer essa alteração aqui. Ok? Nós vemos também como definir os valores por meio de parâmetros. Aqui em modificar parâmetros, como criar esses parâmetros, inserir esses parâmetros no nosso trabalho. Ok, pessoal? Apesar de ser um objeto bem simples, nós vimos bastante conceitos hoje. Eu espero que tenha sido bem proveitoso. Um abraço e até a próxima.